essa palavra alma é uma palavra tão poderosa, mas também tão misteriosa. O que isso significa? Falamos sobre eu tenho uma alma dentro de mim. É energia. É algo espiritual. É isso. Algo mais. Sabemos uma coisa, em um nível muito básico e técnico, a diferença entre um ser humano vivo e, Deus nos livre, um ser humano não vivo. Algo mudou. Você pode ter tudo intacto no corpo, mas não está vivo. Então, o que é essa força? Como você sabe, minha abordagem é que semântica é semântica. As palavras que você usa não são tão relevantes. É o espírito do que estamos tentando transmitir. Quando interagimos uns com os outros como seres humanos, você e eu agora, você com seus amigos, com seus entes queridos, com um estranho, quem está interagindo. Então, obviamente, há uma dimensão física nisso. Eu vejo seu rosto, eu ouço sua voz, eu percebo seu cheiro, posso me relacionar, empatizar com seus sentimentos, podemos nos conectar intelectualmente. Mas é claramente muito mais do que apenas uma interação física entre dois corpos. Há uma personalidade envolvida, há uma vibração, há uma experiência inteira que transcende tempo e espaço como conhecemos. Você pode pensar em alguém que ama. Eles podem estar a milhões de milhas de distância e há uma conexão. Tudo isso se enquadra na rubrica que chamaremos de alma, a conexão da alma. Mas é uma coisa falar sobre isso, é outra experimentar. E a experiência é a chave para tudo aqui. Porque nem tudo pode ser identificado empiricamente. Com nossa visão, som, paladar, tato e olfato, especialmente questões da alma. E quando você aprende a desenvolver as ferramentas que expressam e se relacionam com sua alma, uma nova vista inteira, novos horizontes se abrem e oportunidades tanto para você mesmo e para entender a si mesmo, quanto para seus relacionamentos com os outros. Então é isso que vamos abordar. Tudo isso é baseado no capítulo de Corpo e Alma, primeiro capítulo em Rumo a uma Vida Significativa. Deixe-me começar com uma história. Há alguns anos, provavelmente 15 anos atrás, talvez mais, recebi um telefonema. Era a editora de Kirk Douglas, que faleceu recentemente, o famoso ator Kirk Douglas. E ela me disse: quero lhe contar algo muito comovente. Senhor Douglas, com quem tenho ajudado na Simon & Schuster, publicando e trabalhando, editando e publicando seu livro, Subindo a Montanha. Teve um derrame, recentemente teve um derrame. E como resultado, isso o deixou um pouco paralisado, o deixou um pouco incapacitado. E ele chorava e chorava e chorava, às vezes por horas. E ele realmente escreve sobre isso em seu livro, Subindo a Montanha. O choro. Então eu, ou alguém, acho que ela me disse que fez isso, ou outra pessoa que lhe deu uma cópia do meu livro, Rumo a uma Vida Significativa. Nós lhe demos uma cópia do livro e ele começou a lê-lo. E isso se tornou uma fonte de conforto e consolo para ele. E de fato, em Subindo a Montanha, quando foi publicado, eles me enviaram o livro e há uma sessão inteira. Kirk Douglas escreve sobre como costumava ficar tão triste. Ele perdeu algumas de suas faculdades. Ele queria fazer as coisas, mas não conseguia se mover adequadamente. Sua mente lhe dizia uma coisa, seu corpo não cooperava e ele chorava. Ele simplesmente não conseguia suportar. Era tão avassalador. Ele diz nas primeiras linhas de um livro que li chamado Rumo a uma Vida Significativa, está escrito: você já chorou sem motivo aparente? Essa é exatamente a primeira linha do livro. Você já simplesmente explodiu em lágrimas sem motivo aparente. Esta é a voz suave da sua alma, clamando por atenção, pedindo para ser nutrida com pelo menos tanto cuidado quanto você nutre seu corpo. Esse é o parágrafo de abertura do primeiro capítulo. É isso que ele cita. Ele diz: então comecei a pensar comigo mesmo. É esta a minha alma, nessas lágrimas. Isso colocou uma nova perspectiva, uma nova visão sobre o meu choro
Em vez de ser apenas chorar e sentir-se tão triste e sobrecarregado, talvez seja a minha alma falando comigo, como é a minha alma. Do que se trata a minha alma? E esses são os começos de sua jornada que ele documenta no livro com o nome apropriado, Subindo a Montanha para Subir a Montanha. Foi muito comovente para mim quando ouvi isso. Eu escrevi uma carta para ele, nós nos correspondemos. E quando ele faleceu, há alguns meses, eu tive uma lembrança disso. Mas eu disse a mim mesmo, sabe, todos nós temos vozes, expressões, que se manifestam em nossas vidas. E é realmente a sua alma falando com você. Ela apenas fala uma língua diferente. Não fala com palavras sussurrando no seu ouvido. Ela fala com sentimentos. Um deles está chorando sem motivo aparente. Isso é um existencial. Choro de uma parte mais profunda de você. Como eu disse, a palavra alma, eu estou confortável com essa palavra, mas sei que algumas pessoas não estão. Então a palavra não é significativa. A mensagem, às vezes é o contrário. No próximo parágrafo, eu escrevo: você já experimentou um momento verdadeiramente sagrado quando, apesar da constante agitação da vida, sentiu um profundo senso de admiração e pertencimento? Isso também é a voz da sua alma, expressando uma satisfação profunda com sua conexão intrínseca às forças da espiritualidade. E há outras vozes. Vou dar outro exemplo, que não é tão positivo. Ansiedade. Não me importo de soar mórbido, mas pessoas que não estão vivas, pessoas mortas, nunca estão ansiosas. A ansiedade é a voz da sua alma se sentindo frustrada. Vamos lidar com isso no capítulo sobre medo e ansiedade. É frustrante, algo está fora de sintonia. Dissonância. Essa é outra voz. Quando você começa a pensar dessa forma, basicamente, todo sentimento, toda emoção, toda expressão que você tem vindo de dentro, seja positiva ou negativa, é tudo positivo. É a sua alma falando com você. Seu corpo fala com você através de dores de fome, através de fadiga, através de músculos doloridos. Está lhe dizendo faça algo através da dor. Dor física? Todas essas são um chamado do corpo para responder. Coma uma refeição, beba uma bebida, faça exercícios, melhore sua nutrição, melhore sua dieta, sua higiene e assim por diante. A alma também tem uma linguagem. No entanto, sua linguagem é muito mais emocional, muito mais subliminar. E essas são todas as vozes da sua alma. Então, o que quer que você esteja passando, especialmente em nossos dias, ou seja, na era da pandemia e todas as incógnitas e incertezas, definitivamente evocou todos os tipos de sentimentos. Então não são apenas emoções, é a sua alma falando através do seu coração, através das suas emoções. Então não a ignore e conheça a parte mais importante de quem você é, o que te motiva. Portanto, em termos simples, tudo na existência tem um corpo e uma alma, no sentido amplo da palavra. Vamos pegar uma mesa. Aqui está uma mesa. Estou sentado ao lado de uma mesa. O corpo da mesa é a estrutura real da mesa. Seu tamanho, suas medidas, do que é feita, suas pernas. A função. A função da mesa é seu espírito, é sua alma. Vou usá-la para fazer uma refeição. Vou usá-la para dar uma aula. Vou usá-la para estudar. Vou sentar com meu filho e vamos fazer o dever de casa juntos. Um livro tem um corpo. Estas são as letras na página, as palavras, a tipografia, o design. Mas que mensagem está transmitindo? Esse é o espírito. Essa é a alma do livro. Notas musicais. As próprias notas são o corpo, é a linguagem. A música é a alma. Estamos falando agora. Estou usando palavras. Mas que mensagem estou transmitindo? Essa é a alma. Algumas pessoas têm excelentes habilidades oratórias. Elas têm o dom da palavra. Elas sabem como falar. Mas o que estão dizendo está ressoando. São palavras do coração. Há outros que falam com muita alma, mas não têm a linguagem certa. Então eles precisam desenvolver o corpo. Eles precisam desenvolver os instrumentos e as ferramentas. Então pense nisso como os instrumentos, os veículos, os canais e aquilo que está sendo transmitido através dos canais. Tudo tem um espírito e um corpo. Então, quando se trata de nós mesmos, a pergunta simples é: o que é o corpo? O corpo que conhecemos, as expressões que temos,
A alma é o espírito interior, a intenção, o propósito. Nossa vocação mais profunda. Então, em essência, o que você quer é ter uma vida onde seu corpo seja um veículo para sua alma, não sua alma como um veículo e expressão do seu corpo como um navio. Você quer um capitão do navio, o capitão está dizendo ao navio para onde ir, o navio é o caminho a seguir, é o veículo. Então, qual é o espírito mais profundo de um ser humano? É o seu propósito. É o propósito da sua vida. Sua missão na vida. Assim como um negócio precisa de uma declaração de missão, não pode existir sem uma... Essa é a visão. E a declaração de missão. E então há o plano tático, o plano de operações, o plano estratégico, como você vai fazer isso. O como é o instrumento, é o veículo. O porquê é o propósito. Então, em outras palavras, você pode dizer isso. A alma dentro de uma pessoa é a intenção do grande compositor cósmico para a qual você foi colocado aqui. Seu corpo é a nota musical, sua alma é a música, é a canção. Então, em certo sentido, estar em contato com sua alma é estar em contato com sua essência central. Quantos de nós, nossas vidas são guiadas pelo que fazemos, pelas circunstâncias? Eu pergunto às pessoas com muita frequência, eu pergunto a elas, eu digo, então quem é você? O que te motiva? Quem é você? E muito frequentemente eles te darão o cartão de visita deles. E quando eu aponto que seu cartão de visita me diz o que você faz, não me diz quem você é. Algumas pessoas com um suspiro dirão, bem, o que eu sou se tornou um produto do que eu faço. O que eu faço definiu quem eu sou, quando deveria ser o contrário. Não. Quem você é deve definir o que você faz. Então, nos negócios isso é muito claro. Um negócio começa com uma declaração de missão e então a implementa. Pode mexer na declaração de missão até acertar, mas no final do dia, essa é a força motriz. Em nossas vidas também, conhecer sua alma, viver uma vida guiada pela alma, uma vida centrada na alma, em vez de uma vida centrada no corpo, significa olhar com os olhos do propósito, de significado mais profundo, de chamado, de sua voz única, sua música única. Uma vida centrada no corpo é olhar para a caixa de ferramentas, os instrumentos que você tem, o que significa olhar de fora para dentro. Agora, todos nós vivemos nossas vidas muitas vezes olhando de fora para dentro, mas isso é com todos ao seu redor. Você mesmo deve olhar de dentro para fora. Quando você encontra alguém, obviamente não tem outra opção a não ser olhar de fora para dentro. Você vê a pessoa, vê a linguagem corporal dela, vê tudo o que pode captar com seus 5 sentidos, com seus instintos, com sua intuição. E então você começa a conhecer a pessoa. Você está viajando de fora da superfície do pacote externo para dentro. Para você mesmo. É exatamente o oposto. Você acorda de manhã, não precisa olhar no espelho para saber que está lá. Você se sente por dentro, mas não estamos acostumados a pensar em nós mesmos dessa maneira. Então também começamos a nos olhar de fora e pensar quão ridículo isso é. Qual aparência você tem, como os outros olham para você, como os outros te avaliam? Você agrada? Você está satisfazendo as expectativas de outra pessoa? Pensamento centrado na alma é confiança. Confiança que transborda de dentro. Um senso de si mesmo. E então tudo ao seu redor é uma extensão disso. Isso não significa egoísmo ou arrogância ou que o interesse próprio está no centro disso. Significa um senso de si mesmo. E então, quando você olha para os outros, você também começa a procurar essa alma interior. Neles, é assim que funciona. Quando você se concentra no seu interior, é muito mais fácil e natural se concentrar no interior de todos os outros. Essa é a natureza de como isso funciona. Então, com isso, vamos falar um pouco mais sobre essa alma. Há um versículo muito poderoso no livro dos Provérbios. A alma de um ser humano é a chama de Deus. É uma chama. A aproximação mais próxima de uma alma é uma chama. Vamos pensar uma chama.
É o único objeto físico que desafia a gravidade. E podemos ver com nossos olhos físicos. Se acende uma chama, acende uma... e verá que a chama sobe. É o pavio que a mantém ancorada. O que isso nos diz? A alma funciona exatamente da mesma maneira. Está sempre desafiando a gravidade. É transcendente por natureza. Isso significa que ele está sempre buscando crescer, está sempre olhando para cima. Eu conto uma história neste capítulo, uma história linda. Um jovem garoto que mais tarde se tornaria um grande mestre, místico, professor, mentor de muitos. E ele estava, quando criança, brincando com outras crianças em uma escada. Eles estavam subindo e descendo. Você sabe, crianças brincam. Ele era o único filho que teve a coragem de subir até o topo da escada. Outras crianças subiram até a metade, 3/4 do caminho. Seu avô, que estava observando atentamente, chamou o menino e disse a ele: me diga, eu estava te observando brincar. Por que você foi o único que teve a força, a coragem de subir até o topo da escada e os outros não? Agora você verá por que ele se tornou quem ele era. Ele disse: Zaide, meu avô. Muito simples. Quando as outras crianças subiam, elas continuavam olhando para baixo. À medida que subiam mais alto, continuavam olhando para baixo. Então viam o quão alto estavam, ficavam com medo. Elas estavam tão longe da terra onde estavam acostumadas a estar, então tinham medo de subir mais alto. Enquanto eu estava escalando, eu ficava olhando para cima. Eu estava subindo, continuava olhando para o céu e via o quão baixo eu estava. Então, isso me motivava a subir mais alto. Todos nós temos essas duas opções em tudo o que fazemos na vida. Olhamos para trás, olhamos para baixo. E muitas vezes dizemos: veja o quão longe eu cheguei. Isso faz você sentir até mesmo um certo orgulho. Eu não preciso subir mais alto. Você está com outras pessoas que realizaram menos do que você. Quase certamente você não vai se sentir motivado a subir mais, né? A subir mais alto. Porque você diz: veja, comparado a eles, veja o quão alto eu estou. Mas quando você está ao redor de pessoas que realizaram mais do que você, quando você estabelece metas que estão além de vistas para novos horizontes, você vê o quão baixo você está, você vê o quão pouco você realizou, comparativamente falando. Isso é um motivador. É isso que a alma faz ao ser humano. Temos essas duas vozes. Uma diz: você já fez o suficiente, sem problema. Procrastinar. Você pode ser um pouco preguiçoso hoje. Você não precisa estar tão motivado. Se você precisar do seu orgulho, pense em todas as conquistas que você fez ontem, anteontem. A alma é uma chama. Chamas não pensam assim. Uma chama está sempre tremeluzindo, sempre lambendo o ar, querendo mais. Veja a diferença. Há uma expressão racídica de que um animal criado para um propósito específico nunca viu o céu, porque eles andam sobre 4 patas. Então seu rosto geralmente está voltado para o chão, ou próximo ao chão. É por isso que olhamos para os animais. Com todo o respeito a eles, isso não é um insulto, porque é exatamente o que eles devem ser, parte da estrutura da natureza. Não buscam construir casas melhores, ter 2 casas, ter 3 carros, ter melhores telefones celulares, máquinas de fax, aprender a viajar. Eles não estão preocupados com quarentenas. Eles, francamente, nem vão a terapeutas ou têm neuroses. Eles estão calmos em uma felicidade animal. Pastoreiam nos prados ou onde quer que seu habitat esteja, alimentam-se, reproduzem-se, protegem seus filhotes, trazem a próxima geração. Eles estão completamente satisfeitos. Eles vivem nos mesmos habitats hoje como viviam há 1000 anos. Os seres humanos estão sempre inquietos. Eles estão sempre buscando melhorar. Melhor casa, melhores tecnologias, melhor medicina, o que também tem o outro lado, sim, que podemos ter neuroses e podemos ser muito... A inquietação pode se transformar, a angústia pode se transformar em ansiedade. Mas nós buscamos, apenas imagine quantos bilhões, se não trilhões de dólares, gastamos apenas na NASA, viagens espaciais, exploração do espaço sideral.
Para satisfazer uma coisa, a curiosidade humana, queremos saber o que há lá fora. Vemos os céus, vemos as estrelas, vemos os planetas, a vida lá fora. Há alguém como nós lá fora? O que há lá fora? O que há nesta lua? Porque é assim que é um ser humano, uma chama tremeluzente e inquieta, buscando, alcançando, transcendendo. E isso tem seus desafios. Muitos de nós, às vezes, prefeririam a felicidade animal. Eu conheço um cardiologista, um homem muito bonito, alma bonita, mas ele tem uma vida muito difícil. Ele me disse uma vez: Rabino Jacobson, você pode orar por mim por um dia de total paz, total calma. Você sabe, ele tem um bom senso de humor. Então eu disse a ele: você quer dizer tipo uma linha reta? Então ele disse: não, tão calma assim. Uma linha reta, claro, no cardiograma. É a última coisa que você quer ver. Isso significa que o coração parou? Como é um cardiograma, um coração saudável? Uma onda equilibrada. Tem seus picos e seus vales. Se os picos são muito altos e os vales são muito baixos, muita ansiedade ou muita resolução, muita tensão ou muita resolução, você precisa de equilíbrio. Mas a vida é toda sobre uma onda. É tudo sobre ciclos. É uma energia pulsante. Os místicos chamam isso de Hotzi, e Shuv, buscar e retornar. Tensão e resolução. Uma medida saudável de angústia, de se sentir motivado e inquieto porque você quer ir mais alto, é um elemento muito saudável. Muita calma, onde tudo está bem, não é consistente com o espírito humano. Por outro lado, a ansiedade, que não tem resolução, a ansiedade, onde você está tão frustrado por não ter alcançado certas alturas sem internalização, é igualmente desafiadora. Então, a voz da nossa alma, meus amigos, é a coisa mais saudável e mais importante que precisamos acessar. Eu sempre sou tocada pela linha trágica no poema de Oliver Wendell Holmes, The Voiceless, onde ele diz: ai, daqueles que morrem com sua canção ainda dentro deles, ai daqueles que morrem com sua canção ainda dentro deles. Frequentemente, as pessoas a associam com a frase de Thoreau: a maioria dos homens leva vidas de silencioso desespero. Temos uma canção dentro de cada um de nós. Você não precisa procurá-la em nenhum lugar. Você não precisa comprá-la. Você não precisa adquiri-la. Ela é sua. Na verdade, não é apenas sua. É o que te torna único. Sua música única. Sua voz única. Você nasceu original. Não se torne uma cópia. Abraçar essa voz, permitir que ela fale com você. Nutri-la, cultivá-la, responder a ela, dar-lhe atenção como você faria com uma flor através da rega e do cultivo e da nutrição. A chave e o que você recebe em troca é sua canção, sua voz. Então, entender a vida através dos olhos da alma, os olhos da sua alma, te dá uma perspectiva completamente nova sobre tudo. Você olha para as coisas de dentro para fora, você sai para fora, você vê uma árvore bonita, um clima agradável, ou um clima chuvoso, tempestuoso, e você procura a alma dentro da mensagem. Tudo tem uma razão mais profunda, tudo tem uma alma dentro, tudo tem uma narrativa mais profunda. Então, que todos vocês sejam abençoados para tocar a alma em tempos turbulentos, onde nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo e interrompidas, seja a pandemia da Covid-19 ou a pandemia de tensões raciais, que há muito tempo estão se formando, é uma oportunidade para olhar as coisas com uma alma, para olhar para o outro. As almas não têm cores, as almas não são definidas por raça. Elas são definidas pela sua missão divina. E cada pessoa nesta terra, dos nossos 7 bilhões e meio de pessoas, tem uma missão de alma única e indispensável neste mundo. Vamos procurá-la, vamos abraçá-la, vamos expressá-la. E quando essa voz é expressa e eu expresso minha voz, e você expressa a sua,
e todos ao nosso redor incentivamos cada um a expressar a voz do outro, temos esta bela sinfonia que, por um lado, todos são indispensáveis. Por outro lado, todos nos complementamos em uma grande e grandiosa canção cósmica. Isso transformará este mundo, em vez de um mundo de hostilidade e de distanciamento e de separação, em um mundo de harmonia dentro da diversidade. Seja abençoado e fique bem. Obrigado!